Perfeito. Bom dia a todos e todas. Eu estou gravando aqui nesse exato momento o último encontro do nosso seminário de lógica do Grupo de Estudos de Lógica do Grupo Nacional de Estudantes de Filosofia, na GNFIL, e os outros encontros, eles não foram todos gravados, foram apenas 2, porque eu queria muito estimular, né, a participação de todos e todas. Então, geralmente, quando a gente grava, a participação presencial acaba diminuindo, né? Mas eu reconheço aí os inúmeros desafios que a gente tem para poder estudar, correr atrás disso com todo o trabalho, né? Bom, o seminário, só para lembrar, ou para quem está assistindo pela primeira vez, Daniel, seja bem-vindo, o grupo de estudos de lógica geralmente faz uma votação aonde nós escolhemos o que nós vamos estudar, como nós vamos estudar. Quando eu entrei no grupo, o grupo já tinha outros estudos, eu fiz um curso de introdução à lógica, a lógica como ela é estudada na contemporaneidade, né? Essa lógica trabalhada por Frege, que tem uma interseção muito grande com a matemática e que, espero eu, esteja aparecendo na maioria, né, das faculdades voltadas para o estudo filosófico. Esse curso de filosofia tem lá na descrição do grupo de estudos no WhatsApp. Bom dia, Daniel, seja muito bem-vindo. E depois que o curso terminou, nós começamos um outro projeto, que é um seminário, também uma ideia que eu trouxe, mas dessa vez eu queria mostrar para todos e todas que existe sim uma interseção entre a filosofia e a lógica, tanto porque hoje os estudos de lógica estão muito fortalecidos dentro dos departamentos de filosofia, mas fica sempre uma dúvida se a lógica ela não seria algo só da matemática, só das ciências exatas, né? Bom, eu selecionei vários textos de dentro da tradição da filosofia, começando com, né, aspectos da filosofia matemática de Frege. Nós passamos por Quine, Russell, e eu quis mostrar textos que, sendo de filosofia, ao argumentar, utilizavam aspectos dessa lógica que nós estudamos e que nós trabalhamos e que é, em certa medida, matematizada, mas é também muito importante para, né, a construção da filosofia da linguagem, para a construção da filosofia analítica, né, principalmente no desenvolvimento do século XX. Então, nós estamos chegando aqui no último encontro desse seminário, e como todo seminário, nós tivemos apresentações, o João apresentou, Erison, a Iesca, né? Vários outros e outras colaboraram para que eu não ficasse como a única voz, né? Infelizmente, no último mês, eu tive uma série de contratempos, né? De saúde, por causa de exames que eu tinha que fazer, outros por questões de família, né? A gente está com sábado de manhã, muitas vezes, naquele momento ali, livre, mas pode aparecer N situações, né? Eu sou casado, e aí a família é enorme, tanto a minha família, a família da minha esposa, né? Então, ficamos o último mês praticamente sem encontros, né? Eu gravei alguns só para a gente não ficar sem a devida informação, para que o negócio não ficasse, de certa maneira, emperrado. Mas, bom, nós estamos aí com um texto que é parte, né, do livro que chama Introduction to Formal Philosophy, né? Ou seja, uma introdução à filosofia formal. Esse é um livro que eu acho muito bacana, da Spring, né, da sua coleção de livros para pós, e que, neste primeiro capítulo, que eu traduzi informalmente e disponibilizei no grupo, no nosso Google Drive, eu tento, né, trazer para vocês uma visão da conjunção, né, do trabalho filosófico sendo feito através da lógica. Então, eu acho que é um texto não muito comum, né, da gente ter na referência das introduções à lógica. É um texto muito carregado, claro, né,
e por isso eu acredito que pode ter acontecido muitas dúvidas ou dificuldades de ler ele todo, né? Ele é bem extenso, o livro todo é muito grande, né? Mas eu acho que vale a pena, em certa medida, perceber como esse livro complementa, expande, amplia e muito, né? Quando a gente fala em estudar lógica, quando a gente fala de estudar lógica dentro da filosofia, né? Porque a lógica estudada dentro dos cursos, por exemplo, de matemática, né, de programação, isso já é algo muito consolidado. O grande desafio é trazer isso para a filosofia, né? E, mais uma vez, a filosofia, estando dentro das ciências humanas, né? É comum a gente ouvir muito o pessoal dizer: eu não gosto muito de filosofia, eu não gosto muito de matemática, eu prefiro e sou uma pessoa que tem o melhor trânsito com os assuntos de humanas. Então, cria-se toda uma tempestade, né? E em certa medida, compreensível acerca das dificuldades de trabalhar com lógica, né? E esse texto, como eu disse para vocês, como ele faz essa ponte, a leitura desse texto nos permite perceber, compreender, acredito eu, como a lógica e a filosofia, e, acima de tudo, o como fazer filosofia é interessante. A Iesca, seja muito bem-vinda. Já é de casa, Bom já dia, conhece. cara. Bom, então eu já tinha apresentado o início desse capítulo, então vamos começar aí pela seção 1.3. Vocês têm a tradução, eu só deixo aí na tela a versão em inglês, porque se eu ler alguma coisa estranha, se eu falar alguma coisa estranha, a gente tem o inglês para poder comparar, para poder sempre fazer esse cortejamento, né? Esse comparar a tradução com o inglês, até porque eu não sou um tradutor especializado, né? Então, essa é a seção chamada formalização como clarificação, né? Ou seja, essa sessão eu acho ela muito legal porque vai fazer essa ponte. Eu quero fazer filosofia, eu quero desenvolver a minha filosofia, eu quero construir alguma tese filosófica e eu posso fazer isso por meio de uma abordagem lógica, né? Mas, bom, o texto começa, como vocês estão vendo aí, a formalização na filosofia parte de nossos esforços gerais em busca de clareza e precisão nas discussões filosóficas. Então, acho esse começo muito bacana, né? Para aquelas pessoas que compreendem ou se interessam pelo estudo da filosofia dentro desses aspectos, como, né, uma construção de um texto claro, que tenha uma precisão ao expor os seus conceitos, né? Isso não quer dizer que o texto seja fácil, mas ele deixa de ser, em certa medida, um texto obscuro, né? Isso aí está muito dentro da revolução causada pela filosofia da linguagem com Frege, né? E dentro de uma perspectiva maior, acredito eu, que é conhecida como filosofia analítica, né? Bom, continuando o texto. Nesse sentido, a formalização é contínua com o desenvolvimento da linguagem filosófica especializada não formal. Então, mais um passo interessante aí, né? Se você acha que fazer filosofia tem a ver com uma discussão em que a clareza e a precisão são importantes, e, de certa maneira, isso vai nos levar até a formalização, até essa lógica que faz uso de aspectos formais, matemáticos, por exemplo. Isso está muito relacionado com a linguagem filosófica especializada, né? E aí o autor continua: desde a antiguidade, os filósofos têm dedicado grande esforço à clarificação dos conceitos centrais das discussões das quais participaram. E quase invariavelmente, tais clarificações levaram a novas distinções e abriram caminho para a formulação de novos pontos de vistas
e novas questões. Então, é interessante, ele vai falar sobre o Teteto de Platão, por exemplo, o Mênon, né? Também alguma coisa sobre a tradição morista na China, né? Ou seja, sempre houve, naquilo que hoje conhecemos como tradição da filosofia, uma busca por expressar, através dos textos filosóficos, um trabalho de articulação conceitual em prol da tentativa de resolução de algum problema filosófico ou da exposição de uma tese ou de um problema, né? Então, isso é feito aqui, acredito eu, o autor deixa isso bem claro para que a gente entenda que ele não está trazendo algo que é uma proposta totalmente nova, que nunca apareceu antes na filosofia, mas, pelo contrário, dentro da tradição, há momentos da busca por essa clareza de exposição, né? É claro que ele cita textos de Platão, e algum estudioso ou estudiosa poderia dizer que há textos que talvez a gente nunca tenha conhecido, que os diálogos de Platão eles eram voltados para um público externo à sua escola, que haviam textos que eram voltados para o público interno, que talvez seriam muito mais complexos. Bom, eu acredito que Platão escreve muito bem, e dentro da sua escola, a escrita devia ser uma coisa importante, né? E o próprio desenvolvimento do pensamento filosófico grego, né, do Ocidente, é pautado por esse diálogo com a linguagem, né? Essa tentativa de fazer, muitas vezes, uma escrita, uma exposição de elementos que não estavam ainda presentes na própria linguagem, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, Platão, Aristóteles, eles estavam criando conceitos e até mesmo particularidades da linguagem que até então não se tinha, né? Porque quando a gente quer tentar expressar algo, a gente começa, dentro da filosofia, com um conceito que seja de senso comum, um conceito que esteja à disposição de a gente usar no dia a dia. Mas à medida que nós vamos pensando aquele conceito, por exemplo, né, vai vir no texto, a ideia de algo que seja obrigatório, né? Isso muitas vezes pode e ocorre extrapolar o senso comum. Então, tudo isso aí é importante e eu acho que o autor traz isso para a gente muito bem. E como eu falei para vocês, ele fala também do Wittgenstein, né? Aí nessa parte inicial. Edson, seja muito bem-vindo, você já é de casa, fique à vontade. Ok, então eu acho bem bacana nessa parte inicial aí, o autor, na minha opinião, deixa claro que o texto segue tratando de linguagem, só que uma linguagem formalizada, algo que a gente faz na lógica, e que isso não é algo alienado, não é algo externo, totalmente sobrenatural, né, fora do contexto da filosofia. Pelo contrário, a própria história da filosofia nos permite perceber que esse esforço não é um esforço alienante ou um esforço totalmente fora do contexto da história da filosofia. Então, eu acho isso muito importante, né? Ok, eu vou agora para o início aí do 1.3.1, que eu acho, fui selecionando, né, pessoal, alguns trechos, porque é muito longo, então se eu ficar lendo aqui com vocês tudo, eu acho que vai ficar meio cansativo. E eu não quis fazer uma apresentação, porque eu não tenho aí as habilidades de João, Edson, da ISC que fizeram, né, os slides. Eu ainda estou aí nesse esquema, quando se fala muito em leitura de texto, filosofia, tentando extrair do próprio texto, né? Mas vou aprendendo aí, fazer o curso com eles depois. Bom, então nessa parte aí, 1.3.1, a clareza ainda é um critério importante de qualidade filosófica. Precisamos de conceitos precisos para desenvolver e criticar argumentos filosóficos e, portanto, a análise cuidadosa
e o desenvolvimento de nossa própria terminologia são partes essenciais da filosofia moderna. Então, mais uma vez, né, o autor, busca mostrar como essa busca por tornar um texto claro, os conceitos ali muito bem explicados, é essencial para uma boa filosofia, né? Cita Wittgenstein, fala aí uma citação, vou até subir aqui para vocês, do Aristóteles na Ética a Nicômaco, né? Nossa discussão será adequada se tiver tanta clareza quanto o assunto permite, pois a precisão não deve ser buscada igualmente em todas as discussões, assim como em todos os produtos da arte. Eu acho bem legal essa citação, e, de novo, né, coloca clássico do Aristóteles, né, tudo que pode ser, do Wittgenstein, tudo que pode ser dito claramente. Né? Agora, é muito interessante que, se a gente mostra alguns textos de filosofia, uma pessoa que não está acostumada, está começando a fazer um curso de filosofia dentro da graduação, isso soa estranho, né? Porque o texto filosófico, muitas vezes, ele é diferente de outros textos, ele não é propriamente só uma literatura e exige muito, né, de acompanhar os passos argumentativos. E, mais uma vez, nem todos os professores, nem todos os estudiosos, nem todos os filósofos trabalham exatamente da mesma maneira, né? Então, eu reconheço que há todas essas questões, mas ainda assim, particularmente, eu compro essa argumentação inicial do autor. Né? Eu acho que a produção de textos de filosofia que possamos ler com clareza e exatidão é, de fato, metodologicamente, o que eu considero melhor ao se fazer filosofia, né? Porque justamente vai permitir deixar claro, ou tentar deixar o mais claro possível, do que nós estamos falando, se existe algum aspecto muito particular do que nós estamos falando, o que não devemos confundir, e isso eu acho essencial, né? Agora, é claro que nós temos outras situações muito particulares que são voltadas, de novo, para cada metodologia filosófica. Só um segundo, pessoal. Parece que estão tocando meu interfone aqui. Eu prometo para vocês que é um minutinho. Como sempre, eu estou na aula, sempre tem alguma coisa acontecendo. Só um segundinho, por gentileza. E aí, Esca, fica à vontade se você quiser falar enquanto eu estou aí na pausa. Não, foi sem querer. Você dá um legalzinho aí.
Pessoal, de volta. Aqui em casa são 2 andares, aí eu descobri que eu preciso fazer o regime. Desculpem a demora, ok? Espero que todos eles estejam aí. Eu comprei um móvel novo para a minha área ali, aí eles falaram que ia montar 1h da tarde. Adivinha que horas que eles chegaram? Agora. Mas, bom, vamos lá. Ok. Então, pessoal, um ponto que eu acho que é muito interessante, de novo, é essa posição do autor com relação ao que ele vai mostrar para a gente. Uma metodologia de fazer filosófico, de construção de um texto de filosofia que seja focado em buscar clareza e precisão para, principalmente, elaborar conceitos e, a partir daí, fazer uma boa exposição filosófica. Não é assim que a filosofia trabalha como um todo. Inclusive, há muitas críticas, né? Qual que é, e se é que existe, a metodologia da filosofia, né? Por um lado, não responder a essa questão traz muita liberdade, que talvez não tenha, mas, por outro, né, diminui muito, em certas situações, o que nós queremos realmente fazer na filosofia. E só lembrando, também existe tradições dentro da filosofia que acham que o texto ele tem que ser decifrado, ou algo desse tipo, né? E é uma área rica, cheia de coisas interessantes, e é mais um aspecto dentro da filosofia, né? Uma vez que não tem uma metodologia definitiva, você tem várias maneiras de trabalhar. Eu queria passar no texto agora, pessoal, para essa parte que eu estou selecionando aí para vocês, né? Para a gente poder trabalhar. Alguém teve alguma dúvida no que eu falei até agora? Alguém tem algum outro ponto que gostaria de comentar? Ou estamos indo bem? Ok, muito obrigado pelo feedback de vocês. Deixa eu tirar uma fotinha aqui, né, Betão? Edson, você tira uma fotinha depois aí pra gente? Você tá com esse sorriso maravilhoso aí, então já chama muitos seguidores aí na internet, né? Cadê João, que tava com a câmera aberta? Fechou para aparecer. João tá tímido essa semana, né? Futuro mestrando aí, então ele tá se ocultando aí para não chamar muita atenção. Pessoal, então vamos continuar, vocês já sabem, né? Eu tento ser sério, mas não consigo 100%. Mas vamos lá. Ok, então a gente faz essa exposição para vocês, né? E aqui, numa parte que eu acho interessante, mais embaixo, aí no meu texto traduzido, é o finalzinho da página 7, tá, pessoal? Além de facilitar a comunicação, a exatidão também facilita a investigação. Se não tiver claro para você o que exatamente eu disse, como você pode verificar ou refutar a minha afirmação? De novo, né? Se você não estiver ciente, né, não fizer sentido para você exatamente o que eu disse, como é que você pode verificar o que eu disse e, portanto, refutar, né, questionar a minha afirmação, né? Isso é uma coisa muito interessante nessa defesa de um trabalho filosófico que esteja sustentado, que esteja balizado, que, né, tenha como ali uma base estrutural na clareza e na exatidão, né? Senão a gente fica discutindo muitas vezes particularidades que um e o outro estão, de certas maneiras, certos, não estão dizendo exatamente o que queriam desde o começo, né? Ou exatamente o que pretendiam fazer de exposição. Então, se eu estou falando sobre o dever, se eu estou falando sobre a condição social do ser humano negro, negra, se eu estou falando sobre todas as questões imorais que permeiam, neste exato momento, as decisões políticas de determinados países. O que eu estou dizendo com a questão moral e ética nesses contextos?
eu estou trabalhando uma norma social, eu estou trabalhando uma percepção ampla social e etc. Segue-se, portanto, que nem sempre dizer algo que parece impactar e chamar a atenção contenha tudo que nós precisamos para uma boa discussão. Pode ter muita coisa oculta, pode ter muita coisa ambígua, né? E nós queremos, dentro de algumas áreas da filosofia, evitar isso, né? Eu vou seguir mais uma vez, fazendo alguns pequenos saltos, né, para que a gente possa passar pelos trechos que eu acho interessante, mas esse texto eu recomendo fortemente, né? De novo, é a ponte que falta para a gente compreender as vantagens de um trabalho formal, lógico, dentro da filosofia, né? Então, na filosofia, aí eu inicio a tradução já na página 8, tá? Na filosofia, assim como em outras disciplinas, muitas vezes precisamos entender nossa linguagem para expressar novos pensamentos e falar sobre aquilo de que não falamos antes. Isso é muito comum às vezes, né, pessoal? Tudo bem, existe uma ideia por aí sobre verdade, existe uma ideia sobre certo e errado, mas podemos ter um insight, uma nova articulação para esses conceitos e muitas vezes a nossa linguagem corrente ainda não tem estruturas para expressar bem esse novo insight. Isso é muito comum, né? Eu acho que é interessante que alguns estudiosos de Aristóteles, por exemplo, comentam como ele pega palavras e dá um sentido a mais para poder expressar isso de alguma maneira coerente naquele texto, né? Então, se você for pegar ao pé da letra, pode muitas vezes achar estranho o que está sendo falado ali. Você tem que parar e perceber como que está sendo exposto uma nova ideia. Eu acho isso muito interessante, né? E nesse parágrafo ele mostra alguns exemplos, né? Eu estou pulando, mas ele fala, por exemplo, selecionei aí para vocês, né? Na filosofia, também novos termos foram introduzidos junto com novas ideias e conceitos, como superveniente, lá da filosofia da mente, João pode falar um pouquinho mais sobre isso, indução, que veio da matemática, modalidade, consequencialismo, prioritarismo, inclusive muitos textos, né, fazem uso desses conceitos, tal como acontece dentro das áreas da ciência, né? Então, ou seja, o fazer filosófico envolve conceitos, inclusive a criação de conceitos, e, de acordo com esse texto, é interessante que tudo isso seja criado, isso é algo que faz parte do fazer filosófico, mas também queremos garantir que isso venha de uma maneira clara e exata. Bom, vamos seguir aí para o próximo parágrafo, que ainda é a página 8 da tradução, né? Infelizmente, no entanto, alguns filósofos parecem ter acreditado que as percepções filosóficas estão, de alguma forma, escondidas na linguagem, principalmente em sua língua materna. Eles tentaram fazer filosofia procurando significados ou conotações que apenas uma pessoa com um feeling preciso para as nuances mais sutis da linguagem pode captar. Ou seja, né, algo que a gente já comentei com vocês, falei há pouco, né, que muitas vezes aparece na filosofia, que é o texto como um desafio a ser decifrado junto com o problema que o texto aborda. A gente vê isso na tradição muito ligado a algumas coisas que Kant escreve, Hegel, né? O Hegel toda hora volta aqui, né? Alguém que vê os meus vídeos, ou assim, o Júlio tem vários problemas com Hegel, e provavelmente devo ter realmente, mas, de novo,
Não estou dizendo que não é filosofia. E segundo, estou dizendo que quem estuda e gosta de estudar não tem problema nenhum. Esse não é o ponto aqui. Mas fazer um contraste, né? Existe tanto essa filosofia, que ela merece ser estudada, na minha opinião, por mais que ela não esteja dentro desse paradigma que eu estou mostrando no encontro de hoje, e que está nesse texto aí, mas eu acho que nós ganhamos muito no momento contemporâneo, trazendo a linguagem para esse nível de clareza. Inclusive, né, pessoal, eu acho que tem isso na história da filosofia do Russell, né, como que a linguagem vai acompanhando a própria evolução da história da humanidade, né? A gente começa construindo filosofia de um aspecto linguístico que até então estava voltado para outras questões. Nós vamos ter, né, várias linguagens surgindo, fazer filosofia em alemão, em francês, como a gente viu, né, durante um certo tempo era em latim, depois o francês era a linguagem principal, né, o alemão vem e o inglês também, então, de certa maneira, é compreensivo toda essa diversidade de textos filosóficos e abordagens filosóficas, né? Eu acredito que essa questão da clareza é algo contemporâneo, porque nós estamos sobre toda essa questão envolvendo a ciência, né, esses pressupostos e essas discussões que passam, sim, pela ciência, né? Então, não tem como a gente ignorar isso. Bom, vamos continuar e, de novo, se alguém tiver alguma questão a colocar, tiver alguma dúvida ou até mesmo não concordar com o texto, fica à vontade, tá, pessoal? A leitura aqui nunca é para a gente pegar esse texto e transformá-lo, né, em um texto que é canônico, não pode ser questionado, mas, pelo contrário, é mais uma perspectiva para a gente tratar, né? O texto termina, né, citando o Peirce também sobre essa questão, né, da elegância da produção de textos com precisão, fala, né, desse contraste entre a poesia e a filosofia, né, que a poesia muitas vezes lida com ambiguidade, com metáforas, né? O céu despejava sobre as pessoas esperança e alegria como uma chuva de luzes intensas, né? É claro que é compreensível o que eu acabei de falar, belo e inspirador, né? E a filosofia, por outro lado, também tem, ao oferecer particularidades do trabalho conceitual, também questões interessantes. Mas, se a gente separa a filosofia da poesia, no sentido dessa tese da clareza, não há perda nenhuma, né? Bom, no 1.3.2, que eu estou mostrando para vocês, ele já vai direto, né? O que é a exatidão? Já que nós falamos muito sobre clareza. E aqui, pessoal, eu acho que o texto brilha mais ainda, né? Porque para nós que gostamos de lógica, não importa se muito ou pouco, né? Sempre nós estamos tentando, né, entender, expressar e organizar o nosso pensamento, né? Isso está, inclusive, no livro que eu escrevi, está na descrição do grupo, que é Aplicando a Lógica à Filosofia, né? E o que o texto fala aí na tela de vocês, né? Na tradução, está bem abaixo do meio da página 8. Clareza é um conceito mais amplo do que a exatidão. Para uma afirmação ser clara, não é suficiente que ela seja exata. Também precisa ser expressa de uma maneira que a torne razoavelmente fácil de entender. Algo que é claro deve, nas palavras de Descartes, ser aberto à mente atenta, né? É uma nota de rodapé, a citação em latim. Eu não falo latim, então não vou fazer nenhum comentário se a tradução seria exatamente essa, né? Ok, então o autor fala agora da exatidão e ela, né, aparece como um aspecto da clareza. E como que a gente pode compreender isso? Vejam,
o que o autor defende, ele está fazendo. Ele está construindo os conceitos, como clareza e exatidão, que são centrais na defesa desse texto. E como ele está fazendo isso por enquanto? Ele apresenta a sua tese e depois exemplos para que o leitor e a leitora tenham condições de compreender, né? Isso é comum em bons textos de filosofia, na minha opinião, né? Agora, é claro que os exemplos dependem muito da época, né? A gente não pode imaginar que Aristóteles ia falar de raio laser na sua época, né? Não que ele não tivesse potencial para fazer analogias, mas porque não havia o contexto do raio laser como nós temos hoje, né? Feito isso, nós temos aí na tela o que eu acho que é bem bacana, algo que é comum na filosofia analítica, né? A cor do feixe de laser é verde, uma primeira afirmação. A cor do feixe de laser é verde amarelado, yellowish, né? A cor do feixe de laser está em algum lugar no intervalo de comprimento de onda de 495 a 570 nanômetros, né? D, ela está no centro de Paris, ela está perto de Notre Dame e ela, né, está em um dos primeiros 6 quarteirões, né, aquela região ali de construções de Paris, né? Não sei como é que seria a tradução, me escapa agora, arrondissements, né? Mas é bem nessa ideia. Bom, ele coloca, o autor, né, essas 6 frases para tentar nos mostrar a questão da exatidão e da clareza, né? Principalmente exatidão. Ao passar de A para B, restringimos o escopo das cores. Nós temos o verde, às vezes em muitas formas de verde, e em B ele separa aquele verde mais amarelado. Então, aqui houve um esforço quando a gente pensa no escopo das cores. Então, vocês podem imaginar aquela caixa de lápis com 60 lápis de cores, né? Com cores que a gente nem acredita que existiam. E aí você começa a selecionar apenas aqueles lápis com aquela cor específica, né? Isso é um processo de restrição de escopo na hora de expressar uma ideia, né? Menos cores correspondem, o texto continua aí para vocês, né? E na tradução está de novo no finalzinho da página 8. Menos cores correspondem à última descrição do que a primeira, né? Se, em vez disso, passarmos de A, a cor do feixe de laser é verde, para C, a cor do feixe de laser está em algum lugar no intervalo de comprimento de onda tal, né? O que está acontecendo aqui? Nós não reduzimos o número de cores possíveis. Então, de A para B não é a mesma coisa quando nós passamos de A para C. Ou, pelo menos, não temos certeza de fazê-los, pois verde corresponde aproximadamente ao intervalo de comprimento de onda indicado. Agora, no entanto, o texto continua, né? Isso dá para ver a próxima página. No entanto, C é consideravelmente menos vago do que A, pois, na prática, eliminamos os casos limites, né, limítrofes, que poderiam ser classificados como verdes ou não verdes. E assim, neste parágrafo e nesse exemplo, que eu acho muito interessante, e aí na letra D, E e F, a gente vai já encontrar aquela questão, né? A pessoa está onde exatamente? Qual que é a precisão, né? Ela está no centro de Paris, próxima a Notre Dame. Essas palavras, em tal lugar, próximo, né? Elas podem trazer uma ideia exata ou uma ideia vaga.
E se isso acontece com esses casos comuns, imagine o que pode acontecer no fazer filosófico, né? Eu acho isso, né, algo muito interessante, tá, pessoal? Eu gosto muito desse texto, porque, veja, é uma maneira simples de chamar nossa atenção, quer dizer, simples, né, de certa maneira, para coisas que muitas vezes são consideravelmente mais simples, né? A gente não para pensar nisso. Ah, aquela pessoa está logo ali. E aqui em Minas Gerais, não sei se já chegou até vocês, mas a gente tem uma expressão que chama trem, né? Trem serve para tudo. Eu tenho um trem, pode ser que eu estou comprando um pão, pode ser o objeto trem, então a gente fala muito disso. E além dessa expressão, quando alguém pergunta para uma pessoa, principalmente em Belo Horizonte, aonde que fica a farmácia? É muito comum alguém aqui em Belo Horizonte falar assim para vocês: fica logo ali. Não que no Brasil inteiro não tenha isso, né? Mas aqui em Belo Horizonte isso é muito perigoso, porque logo ali pode significar 2 quarteirões, mas pode significar também 2 quilômetros. Depende muito da experiência da pessoa para ir até essa farmácia, né? O meu sogro, por exemplo, ele trabalhava. O BH foi construído em torno de um centro, eles achavam que ia ser só um centro, e a cidade cresceu e saiu fora do centro. Então, ele trabalhava próximo ao centro, mas andava 6, 7 quarteirões para voltar de ônibus para casa. Então, para ele, era logo ali. Sabe? Só que, se vocês vierem em Belo Horizonte andar o que ele antes, você fala assim: oh, meu Deus do céu, não vai chegar, não, não, é logo ali, logo ali. E, de novo, por que eu estou contando isso para vocês, né? Porque no senso comum, ou no jeito que nós falamos, todo mundo entende o logo ali, aqui em Belo Horizonte. Mas, num texto de filosofia, esse logo ali, se não for em tom de uma piada, né, ou para mostrar realmente, a gente não tem uma certeza, uma clareza, uma exatidão, né? Que é o que o autor do texto defende, que a gente consegue ao tentar formalizar, né? Bom, eu vou pular mais um pouco, tá, pessoal? Não porque não seja importante, né? Mas só porque, de novo, é um texto enorme e eu quero pegar aqueles pontos que me impressionam. Aí, na tradução, no início da página 9, e eu vou marcar aqui para vocês, porque no que está aparecendo na tela, né? Ele fala o seguinte: restrição e definição são duas principais formas de exatidão. Ah, perfeito. Agora nós sabemos. Quando o autor nos diz que nós precisamos, ao fazer filosofia, tomar cuidado com a precisão e a exatidão, e a gente questiona, mas exatamente o que significa uma exatidão num texto? É quando os nossos conceitos estão devidamente definidos e delimitados, né? Quando eu falo de uma ação ética, eu quero dizer tal coisa, né? Eu espero que entre no rol das ações tais e tais características, né? E aí, continuando o texto no parágrafo seguinte, né? Marcando aí no inglês, e é logo, né, o que acontece para vocês nesse aqui, começando com filosofia, né? Na filosofia, ambos os tipos de exatidão são importantes, né? Por restrição e por definição. Mas a falta de definição tende a ser mais prejudicial do que a falta de restrição. E é muito comum a gente ver vários guias de filosofia que vem assim, né? Chave de leitura. O que é a chave de leitura de um texto do Nietzsche, por exemplo, né? É muitas vezes o esforço de quem escreveu aquele livro de mostrar o conceito que Nietzsche está usando de uma maneira clara e acessível, para quando você lê A Vontade de Potência, entender exatamente o que ele está querendo dizer com aquilo, né? Não que Nietzsche não tenha usado algum tipo de explicação, mas, como ele mesmo fala, muitas vezes o Nietzsche escreve o seu texto pensando
em um determinado cenário, né? Para aqueles que já o conhecem, para os seus leitores, como ele fala. E isso significa, dependendo do texto, que ele não vai explicar de novo esse conceito, que ele vai achar que você, que tem a mesma sintonia que ele, vai entender ao ler, né? De novo, não é uma crítica a Nietzsche, para falar que ele não é filósofo e tudo mais, como acontece por aí, mas é só, né, um chamar a atenção. Ainda nesse parágrafo, soltando uma frase, né? Um conceito tão amplo pode ser impraticável para alguns fins, mas se seus limites forem suficientemente nítidos, ele não criará obstáculos comunicativos com os quais não possamos lidar. E eu acho que esse é um ponto muito interessante, né? Então, o fazer filosófico depende de uma boa conceitualização e, dentro disso, trazer limites com uma certa precisão, evitando, como eu falei para vocês, o logo ali, que pode levar a mais confusão do que exatamente a uma compreensão, né? E no 1.3.3, que vocês estão vendo aí na tela, ainda está na página 9, com o título, né? É possível descrever a inexatidão de forma exata? E aqui eu acho uma coisa interessante, né? Nós sempre, em filosofia, poderemos encontrar, em alguns cenários, aquilo que fica faltando, né? Aquela sensação que, às vezes, não existe em outras áreas do conhecimento, né? Um físico, quando diz qual é o conceito do movimento retilíneo uniforme, ele muitas vezes consegue delimitar tudo que está ali naquele campo de estudos, né? Agora, o Edson pode me corrigir, né? Numa filosofia das virtudes, tal como Aristóteles parece ter descrito, né? Ele fala de uma lista de virtudes. Alguém pode questionar, mas essa lista já está terminada? Não está? Então, como é que a gente vai fazer um julgamento sobre a virtude de uma lista que não traz todas as virtudes, né? De novo, eu estou aqui usando um exemplo sem dominar todo o arcabouço teórico do Aristóteles, né? Então, é uma versão que eu peço a liberdade para aqueles que são estudiosos de fazer apenas de exemplo, né? Todo e qualquer filósofo, mais uma vez, tem que ser estudado em profundidade para falar o que exatamente ele disse ou não, né? Mas existe essa crítica aí, e eu trago aqui para vocês. Então, como é que ele começa essa sessão? Precisamos ser realistas. Usando as ferramentas da análise filosófica, podemos tornar nossos conceitos mais específicos e, em particular, mais definidos. Mas esta é uma atividade das muitas atividades humanas em que a perfeição é praticamente inatingível, mesmo após esforços consideráveis. Muitos dos nossos conceitos permanecerão imprecisos. Isso eu acho uma coisa muito bacana, né? Porque isso mostra um dos grandes desafios da própria humanidade com o conhecimento, um dos desafios que os filósofos e filósofas sempre vão enfrentar e que não é suficiente também para dizer não vamos fazer nada, né? É como se a gente estivesse chamando aqui uma postura cética, uma extrema, né? Uma vez que não é possível fazer conceitos perfeitos, exatamente, totalmente, 100% precisos, então não vale a pena fazer filosofia. Pelo contrário, né? A gente pode ir a cada nova proposta, a cada novo estudo e tese, melhorando o conceito, aproximando dessa exatidão, ampliando ou restringindo situações, né? É esse que é, por exemplo, uma expectativa quando nós estamos fazendo um trabalho dentro do mestrado, né? Que a gente está, às vezes, numa primeira investigação, tentando deixar alguma coisa mais clara, né? Ok? Então, eu acho isso uma coisa assim,
fantástica, interessante da gente pensar. E ainda, andando um pouquinho mais para frente no texto, né, ele fala o seguinte, o autor: o conceito relacional próximo pode ser um exemplo disso, né, dessa tentativa de ser preciso, que nunca vai ser 100%. Qualquer definição precisa desse conceito, por exemplo, tal como, né, a distância menor que 5,3 quilômetros pode ser acusada de não capturar características essenciais da proximidade, ou seja, que ela varia em graus e é avaliada de maneiras diferentes em diferentes contextos, né? A mesma coisa para alto e baixo, e o logo ali que eu falei para vocês, que é comum da gente brincar aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Ok? Vou continuar? Alguma dúvida, alguma pergunta? Algo que alguém não concorda? Espero que vocês estejam gostando aí do texto. Espero que eu esteja, né, fazendo uma apresentação bacana para vocês. E quem estiver assistindo pode participar do nosso grupo e trazer as suas opiniões. Pode, inclusive, sugerir algum outro texto de contraponto. O nosso objetivo maior aqui é sempre o estudo, né? E deixa eu ver quem escreveu aqui. Ah, o Daniel falou o seguinte: me parece que toda definição, por consequência, é uma restrição, no sentido de estabelecer o que algo é ou não é. Concordo, acho que é isso mesmo, Daniel. Por isso que o autor fala dos limites, né? No entanto, não precisamos afirmar que A não é B quando definimos, né, A como A. Trata-se mais de uma questão de precisão mesmo na definição do que de restrição, pois a restrição seria, de certo modo, uma consequência recíproca da definição. Em certa medida, sim, né? Você dizer o que é A não é necessariamente que não é B. E aí, isso eu acho legal, pessoal, porque se a gente pegar algo que nós vimos lá no ensino fundamental e médio, dentro de matemática, é o terror, né? Pode vir nossos corações, lembranças tempestuosas da época de estudos, né? Lá no ensino médio. A ideia de conjunto, né? Aquele limite, aquela região aonde você coloca o que pertence ao conjunto, deixando de fora o que não pertence, né? Então, um conceito pode englobar vários outros conceitos, por exemplo, né? E aí, de certa maneira, você não está eliminando ao fazer o trabalho filosófico precedido pela conceitualização, né? Mas, bom, e aí, né, eu acho que o texto vai chegando no ponto que é interessante, que ele fala da linguagem natural, aí na tradução é o finalzinho da página 9, e está aí na tela para vocês, da linguagem natural para representação lógica. Então, o autor fez aquela exposição inicial da defesa da exatidão e da clareza, trabalhou alguns exemplos, mostrou como isso está presente na filosofia, pelo menos aparece, inclusive, em alguns filósofos reconhecidos da tradição. E agora nós vamos olhar para um modo de trabalho, de conceitualização, de desenvolvimento de conceitos, que pode ser intermediada pela representação lógica. Representação lógica no sentido, mais uma vez, contemporâneo. Eu não vou fazer aqui uma nova teoria do silogismo, por exemplo, né? Bom, como é que começa aí? Qualquer, está aí na tela de vocês, no finalzinho da página 9, qualquer representação de um conceito em lógica ou em alguma outra linguagem formal, como a matemática, é o resultado de um processo de simplificação do conceito. Uma simplificação, mais uma vez,
em prol da clareza, em outras palavras, uma idealização. Cuidado, pessoal, porque essa palavra idealização, na filosofia, tem assim várias questões. Reflete, inclusive, posturas, né, importantes para o início da história da filosofia da linguagem contemporânea, dentro, né, do idealismo que existia da filosofia de Hegel, uma oposição feita por Russell a esse idealismo, nessa questão das ideias formadas por nós ou como nós as entendemos. Aqui eu acho que é importante dizer que não é isso que o autor me parece estar querendo discutir conosco. Ele está falando que você precisa pegar um conceito e muitas vezes propor a ele uma forma mais clara e simples que se aproxima do que filosoficamente queremos expressar, né? E não uma proposta sobre o que é uma ideia, como eu acabei de falar para vocês, né? Só um cuidado a mais para não levar a interpretações equivocadas. Mas, bom, eu avançarei mais um pouco, aí já é a página 10 da tradução, no item 1.4.1, né? Vamos falar sobre essa natureza da idealização, né? E, claro, tentando aí, como sempre, né, pessoal, trechos que possam expressar isso. Então, eu estou no que seria o segundo parágrafo dessa seção, mais ali no meio, né? Em particular, os conceitos que usamos ao filosofar sobre o comportamento humano tendem a ser tanto, idealizadores, simplificadores, ou seja, deixam de fora muitas das complexidades da vida real e também são idealizadores como aperfeiçoadores, geralmente representando padrões que satisfazem padrões mais elevados de racionalidade do que a maioria dos humanos, dos seres humanos, atinge. E aí uma referência, né, de 37, como a filosofia formal tem suas raízes na filosofia informal, tende a herdar ambos os tipos de idealização. Então, isso aí é muito interessante, pessoal, e muito importante, né? Que nós não estamos, muitas vezes, ao usar a lógica, ao usar a formalização, ampliando o escopo, mas, na verdade, restringindo, deixando dentro de um cenário específico, e que se alguém disser, mas isso aí que você está usando nessa sua formalização lógica não engloba todas as situações. Nós seremos obrigados a reconhecer que, de fato, não envolve, não engloba e que esse não é o caso, né? Porque, mais uma vez, nós podemos estar em um cenário muito particular, né? E continuamos aí, estou subindo o texto da tradução, e estamos, no caso, no texto em inglês, né? Marquei para vocês, e a tradução ainda quase no finalzinho, os dois últimos parágrafos da página 10. A idealização, seja formal ou informal, sempre envolve desvios daquilo que estamos modelando. Portanto, sempre é possível fazer contra-argumentos contra uma representação idealizada de assuntos filosóficos. É isso, né? Alguém vai virar e falar, mas isso aí não vai em todos os lugares. Ou quando a gente está olhando lá para a lógica formal contemporânea, né? Mas esse se então, né, não é bem assim que a gente fala em todas as situações. Não é sempre que eu vou ter isso. É claro que a gente tem que deixar bem claro, como nós fizemos e vimos no nosso curso, que ali nós criamos uma idealização, quer dizer, né? Aquilo ali foi proposto por Frege e melhorado ao longo do século XX para chegar naquela forma, vai ser aplicado naquele cenário, naquele contexto, e não é para tudo o mais que existir, né?
E aí, avançando mais um pouco, pessoal, na tradução eu estou mostrando, né, no inglês, no original eu estou mostrando para vocês, é o penúltimo parágrafo da página 10. A razão pela qual idealizamos, aperfeiçoamos, é que, como filósofos, estamos, pelo menos, tão interessados no que deve ser como no que é. Muita atenção, né? Aí já é um passo cuidadoso, né? Estamos tão interessados no que deve ser como no que é, né? Ao longo da longa história de nossa disciplina, os filósofos tentaram responder a perguntas sobre como pensar e como se comportar. Requisitos de racionalidade geralmente são partes importantes das respostas a tais perguntas e, portanto, a idealização, aperfeiçoamento geralmente está relacionada ao ideal de racionalidade, né? Investigações filosóficas sobre inferências, crenças, decisões e comportamento moral geralmente se debruçam sobre o comportamento de pensadores racionais, crentes, tomadores de decisão e agentes morais. Idealizamos, aperfeiçoamos para compreender o que a racionalidade exige de nós e, às vezes, também para ganhar insights sobre outras demandas normativas, como as da moral. Isso é muito interessante, pessoal. Eu vou pegar um exemplo da física, que eu acho que é bem simples. Lá na física, eles falam o seguinte para vocês: existe como estudar o movimento através de um experimento que é: imagine um piso onde o atrito é zero. Pessoal, é praticamente impossível no nosso mundo real, macro, né, que nós tomamos contato aqui com nossos olhos, por exemplo, ver uma superfície de atrito zero. Ele pode ser próximo de zero. Mas por que, então, usar essa maneira idealizada de pensar? Porque quando nós falamos do atrito zero, nós conseguimos compreender aquilo que é próximo de zero e aquilo que está longe do zero. Então, é claro que se uma pessoa virar para um físico e questioná-lo sobre o atrito zero, dizendo que não existe tal situação, outra coisa comum na física, né? Próximo do zero absoluto, né? Existe o zero absoluto, mas aí as partículas podem parar de se movimentar, né? Não, mas a gente usa para dizer que uma coisa tem que estar bem próximo daquele valor para certos e determinados cálculos e teorias e afirmações da física. A mesma coisa muito acontece na filosofia, né? Nós temos uma ideia do ser racional, né? Agora, nós não podemos esperar que automaticamente quem nasce já é um ser racional, tal como Descartes fala, que vai se sentar, né? Você imagina, a criança fez 15 anos, então, por conta própria, se sentou diante da lareira e começou a pensar. Eu sou uma pessoa que pensa, mas eu posso estar sendo enganado pelos meus sentidos, né? Como se a racionalidade brotasse intuitivamente, instintivamente, né? Bom, pelo menos eu creio que vão acontecer vários outros fenômenos da experiência das pessoas para elas irem em direção do pensamento filosófico, né? Serem estimulados. E aí eu queria destacar, mais uma vez, o papel da Esca, do João, do Daniel, do Elson, acho que da Bárbara e, de certa maneira, do Carlos, daqueles que estão envolvidos com o ensino da filosofia no ensino médio, né? Que isso é muitas vezes, para muitos alunos e alunas, a oportunidade de pensar para além dos limites daquela vivência que essas pessoas tiveram, onde, em muitas situações, a racionalidade é a racionalidade
para efetuar uma boa compra, para não ser roubado, não ser roubada por um crime virtual aí, um golpe, né? E é isso que muitas vezes está envolvido na educação e na cultura de grandes pensadores que a gente ignora, né? E eu acho que o texto traz muito bem esse alerta para nós, né? Não só o alerta dos limites de que nós estamos idealizando e que nós sempre estamos, em filosofia, pelo menos, considerando algum nível de racionalidade, né? E o Daniel fala o seguinte, né? A lógica pode gerar verdades reais, mas sempre mediada por modelos representacionais. Isso mesmo. Limitados pelo alcance da percepção e do raciocínio humano. Exato. Assim, ela oferece apenas recortes espaciais da realidade, nunca o todo, né? Sempre dentro daquele contexto, né, Daniel? As conclusões da lógica, eu continuo lendo o texto do nosso amigo Daniel, que está aqui na reunião de hoje, resultam em deduções, induções, hipóteses e incertezas. Podemos chegar à verdade, mas apenas de forma incidental e aproximada, pois a incompletude do sujeito cognoscente impede o acesso à verdade plena. Há muitas questões aí, tá, Daniel, que você falou, que são muito instigantes, mas deixarei para os nossos ouvintes, para as pessoas presentes aí, refletirem sobre isso, né? Tem alguma polêmica aí, e se tiver, convido-os e convido-as a se manifestarem aqui ou lá no nosso grupo sempre. Nesse sentido, até contradições podem se mostrar verdadeiras dentro de certos modelos. Claro, né, nós temos aí toda uma lógica que está ao lado da lógica clássica, por assim dizer, tratando de certas situações, inclusive envolvendo contradições, né? A lógica, portanto, revela fragmentos do real, mas não garante certeza absoluta. O que funciona na prática pode apenas coincidir acidentalmente com a realidade, como no exemplo de bater na TV para melhorar o sinal. Ô, Daniel, esse final seu aí, não sei se os jovens de hoje, que porventura estejam acompanhando, conhecem, né? Mas na minha época, quando a gente tinha televisão, a televisão, eu cheguei a ver a televisão de válvula, né? Preto e branco, na minha casa. Tinha as coloridas, tinha as preto e branco, que eram mais acessíveis, e tinha esse costume, né? Que a gente batia na televisão para dar um tranco, para dar um jeito no sinal, ou até mesmo para voltar a ficar colorida, né? Isso hoje em dia, felizmente, a tecnologia evoluiu muito, e eu tenho alguns alunos que praticamente não assistem televisão, né? Assistem tudo ou no smartphone, ou no tablet, ou no notebook. Eu acho isso assustador, porque, por exemplo, eu não tenho televisão no meu quarto, eu sempre gosto de estar no quarto para ler, né? E eu tenho a televisão na sala, e tudo que eu tenho, YouTube, eu projeto nessa televisão. Eu vejo no smartphone, é claro, né? Andando na rua às vezes, mas a minha preferência e da minha esposa é sentarmos na sala e ver, inclusive na televisão, os streams e o YouTube, né? Mas eu tenho aluno que está lá com o notebook na cama, às vezes o notebook e o telefone, duas coisas diferentes. Eu acho isso incrível e totalmente assim novo, né? E só contando uma curiosidade, uma vez eu dei aula de curso técnico para o ensino médio, e aí um aluno fazia todas as atividades, eu dou aula para os cursos envolvendo programação, né, computação. Ele fazia tudo no celular, tudo. Trabalho de mais de 20 páginas, pesquisa, e isso é interessante, como a tecnologia tem muitas críticas, mas ela significa também acesso que muitas pessoas, né, diante da desigualdade social gritante que nós temos, é a única maneira que elas encontram para ter acesso a certos conhecimentos, né? Porque se eu exigisse desse aluno, né, que até me informou que ele não tinha condições, na época, isso tem mais de 10 anos, né? Na época de fazer formatações mais elaboradas, se eu dissesse, você precisa fazer isso só se for no computador, esse aluno teria desistido do curso, né? Teria encontrado uma barreira que, para ele, ter acesso ao celular era muito mais fácil do que ter acesso a um computador, né? Que ainda
acessível hoje em dia, né, não é assim um preço que a gente consegue dizer que todos e todas, em sua maioria no Brasil, conseguem pagar, né? Por isso o papel aí do smartphone, principalmente, como um acesso democrático a esse cenário tecnológico, né? Mas, bom, tá aí o comentário do Daniel, né? Eu acho que todo o trabalho filosófico e trabalho lógico é, de certa maneira, dentro de um contexto. Existe também, né, os teoremas da incompletude de Gödel, que trazem consequências filosóficas interessantes sobre a nossa capacidade de pensar a formalização, né? Então, tem muita coisa interessante e é pano para manga para muita boa pesquisa, né? Caso vocês tenham aí interessante. Mas, bom, o autor falou para a gente sobre a razão, eu quis trazer aqui para vocês. E aí, o restante do texto, pessoal, é colocar a mão. Como é que fala? Esqueci agora. É praticar, né? Colocar a mão na massa. Ele vai mostrar isso que acabou de ser dito, né? Então, olha aí na 1.4.2, né? Está na tela de vocês logo no início, e na tradução é quase na metade da página 11. A formalização na filosofia normalmente resulta de uma idealização em dois passos. Primeiro, da linguagem comum para uma linguagem filosófica regimentada, e, em seguida, de uma linguagem regimentada para uma linguagem matemática ou lógica. Então, aqui nós vamos construir o processo de por que passar da linguagem recorrente natural para aquela linguagem lógica cheia de símbolos, né? E vejam, na matemática, trabalhar com símbolos foi algo essencial, no meu entendimento, para o seu próprio desenvolvimento, né? Então, há alguma coisa na simplificação dos símbolos que potencializa o raciocínio, né? Então, há um exemplo aí chamado de né? Li Hua está autorizado a dirigir a empilhadeira. Esse autorizado aí é uma ação, e sendo uma ação, pode cair algum critério filosófico, né? Que o autor, então, faz o que eu estou mostrando para vocês em 2 na tela, né? Dizer o seguinte: esse permitido, ele carrega questões filosóficas. Então, ele faz uma pré-regimentação, uma regimentação, dependendo de como a gente entender isso, né? Marca o permitido, com esse subscrito fio aí, que vocês estão vendo, e começa uma discussão, né? Onde permitido fio é a idealização filosófica de permitido da linguagem comum. Permitido fio difere de permitido da linguagem comum, né? Ao se referir exclusivamente ao que os agentes conscientes fazem. Primeira coisa. E aí o papel da razão, né? Também difere de outras maneiras. No uso não filosófico, quando dizemos que uma ação é permitida, queremos dizer que alguém tem a liberdade de realizá-la, que alguém pode tanto realizar a ação quanto se abster de realizá-la. No entanto, na linguagem filosófica regimentada, ser permitido a realizar uma ação é compatível com a obrigação de realizá-la. Então, é um dever ou é uma possibilidade? Como nós temos essas formas de leitura, quando eu marco o permitido aqui, eu estou querendo filosoficamente estudá-lo como uma obrigação, como um dever. Agora, poderia estudá-lo de outra maneira? Com certeza. Poderia, inclusive, não gastar tempo com isso? Mas esse pessoal da filosofia, vou te falar, eu só queria pegar,
né, a empilhadeira e estacionar ela em algum lugar. O cara já chegou aqui perguntando para mim se eu tinha o dever, ou obrigação, se eu entendia disso. Esses caras da filosofia, eu vou falar com vocês. É claro, né, pessoal, para, né, Li Hua, isso talvez nunca tenha sido necessário se colocar, né? Mas para um estudioso, tanto da ética como Ellison, ou da filosofia da mente como João, né? Isso tem tudo a ver para começar uma discussão, né? E aí, de novo, assim como para o físico, pode estar interessado em saber se essa empilhadeira aí, né, a forklift, aguenta quanto de peso, né? Peso no sentido de qual força deve se fazer para mover tanto de massa, né? E aí o Li Hua vai ficar mais desesperado. Se ele tinha problema com um filósofo perguntando se era uma obrigação, aí surgiu um cara da física falando de força e movimento, né? Li Hua provavelmente vai expulsar todo mundo dali que não está deixando ele trabalhar, né? Mas feita essa exposição, é só para mostrar mais uma vez, né, o quanto fazer filosofia é algo também muito cuidadoso, exige uma dedicação, e aqui eu acho interessante como o exemplo simples ganha um aparato lógico, né? Então, ou seja, nós não usamos a lógica só porque ela é difícil, mas porque ela vai nos permitir reconhecer as diferenças e formalizar com exatidão o que queremos dizer. Eu vou avançar um pouquinho, pessoal, está aí no final da página 11 da tradução, quando ele faz o seguinte, né? O segundo passo, eu estou marcando aí, e está no meio aí, antes do 3, né? O segundo passo para da idealização nos leva de permitido fio, essa abordagem filosófica do permitido, para o predicado deôntico, existe uma lógica deôntica, né? P. E isso significa que passamos de 2, aquela frase com a abordagem filosófica de permitido, né? Ou seja, aonde nós fizemos, né, uma demarcação, aonde nós fizemos, como foi falado, né, no passo 1, regimentamos, para 3, PA, ou seja, A, P, ou P é o predicado de que você tem permissão ou obrigação, no caso aqui, né? Você tem a permissão, e quem tem essa permissão é o Li Hua, né? Então, olha a simplificação que nós fizemos, né? Por que isso é importante? Porque Li Hua dirige uma empilhadeira é apenas um exemplo dentre vários outros que PA tenta, de alguma maneira, juntar, né? PA é toda vez que nós estamos tratando o predicado permitido dentro da lógica e do estudo filosófico que queremos fazer, né? Então, tá logo aí a explicação disso de uma maneira melhor, na minha opinião, né? Onde P é um predicado que expressa permissão e A é a sentença ou a proposição representada por Li Hua dirige a empilhadeira. Então, ele é permitido a dirigir a empilhadeira. Tá? Só um segundo, pessoal. Eu só passando as instruções da minha esposa aqui sobre o pessoal da montagem do móvel. Hoje vocês tiveram não só lógica, mas a vida, né, de um professor e a montagem de móveis, que, como vocês sabem, né, já é de comum acordo aqui, nós somos muito bons e muito boas na leitura, decifração de textos, mas montar móveis, isso escapa a todas as minhas habilidades, né? Eu sou muito famoso por quebrar as coisas, na verdade, né? Eu tive uma vez que simplesmente fechar um registro que estava com algum problema, eu entortei o registro e tive que pedir para quebrar a parede e trocar o registro. Então, depois dessa experiência entre a força e a mente, eu passei a me restringir muito na montagem, né? Graças a vários profissionais aí, eu consigo ter os meus móveis não quebrados. E não sei se já passou para alguém, né? Mas, inclusive, eu parafusei uma vez, o parafuso saiu do outro lado, não sei como é que isso era possível, e aí eu tive que tirar o parafuso, quebrei mais ainda o buraco e descobri que eu fiz um buraco enorme, né? E, através do uso de barbante e arame, tornei o meu móvel um objeto sambante, né? No melhor estilo, né? E conquistei da minha esposa
a proibição de qualquer tentativa de fazer esse trabalho, né? Então, você aí que filosofa e consegue montar móveis, eu expresso a minha total admiração, porque eu não tenho essa habilidade. Olha, eu já falei para vocês, eu tenho 1,90 de altura, né? Então, todo mundo acha que, eu consigo lutar boxe muito bem, 2, né? Todo mundo que vier tentar assaltar, eu vou conseguir fazer correr, porque eu vou dar um golpe mortal, e 3, sou capaz de qualquer exatidão física na montagem, sendo que, no máximo, trocar a lâmpada. Isso porque eu tenho medo de altura, hein, pessoal? Então, ao subir na escada, eu ainda enfrento várias questões ontológicas sobre estou aqui ou vou estar lá embaixo daqui a pouco. Mas voltando aqui para o texto, depois dessa digressão feita aí para animar vocês, o que é interessante, né? Então, ele coloca onde P é um predicado que expressa permissão e A é a sentença. Vejam, qual que foi o ganho aqui? Há um ganho de simplificação, de idealização e de busca por estrutura. Existem diferentes, né, significados entre permitido e P. Deve ser observado, no entanto, que em termos da maioria das diferenças mais filosoficamente significadas, permitido fio está mais próxima de P do que o permitido amplo que nós falamos, né? Isso se aplica, por exemplo, à propriedade de permitido fio, que destacamos acima, ou seja, de que se aplica a tudo o que é obrigatório. Isso corresponde de forma bastante exata à propriedade de P, de que, para todas as ações A, OA implica PA, onde OA é o predicado da obrigação. Então, o que nós estamos construindo logicamente, né? Alguém que tem uma obrigação, isso implica que ele está permitido a realizar uma ação. E, de novo, né? Para o ambiente do carregador, isso pode ser muito mais do que ele está querendo compreender. Mas nós que estamos interessados em questões morais, a partir de uma perspectiva kantiana, aonde você está permitido, desde que isso seja a implicação de uma obrigação, nós usamos o aparato lógico para deixar isso bem claro, e se essa implicação se comportar como o conectivo lógico do se então, nós podemos, inclusive, com as tabelas verdades, com uma semântica dada ao conectivo, fazer análises exatamente do que implica dizer que OA é verdadeiro e PA é verdadeiro. O que significa OA ser verdadeiro e PA ser falso, né? Porque uma obrigação implicar em algo que não é permitido é gerar algo falso, caso queiramos usar a implicação como aparece na lógica clássica. Olha que fantástico, pessoal. Como a gente consegue fazer uma separação, deixar não fácil, é claro, mas estruturado o que exatamente queremos dizer com essa idealização, né? E aí, no parágrafo seguinte, que eu acho fantástico também, né, e chama a atenção de vocês, falando intuitivamente, né, a maior parte da idealização neste exemplo ocorreu no primeiro passo, da linguagem comum para a linguagem filosófica regimentada. Nós fomos lá no amplo cenário e fizemos o recorte que orienta o nosso estudo. Regimentamos. Em vez de, no segundo, da linguagem regimentada para a linguagem formal. E isso não é atípico. Idealizações informais, às vezes, podem ser bastante abrangentes. Por exemplo, o conceito de pessoa usado em discussões filosóficas sobre identidade pessoal é notavelmente distante do conceito de pessoa na linguagem cotidiana. E é, né, essa separação que nós fazemos seguir em direção à lógica que torna o acesso aos textos de filosofia, quando apresentados sem um contexto, muito difícil, né, pessoal? Não sei se foi o caso para aqueles que tiveram
na graduação, né? Mas não importa se é Heidegger, se é Kant, se é Nietzsche, se é Wittgenstein, se é Russell, se é Quine, né? É muito diferente as nossas preocupações filosóficas comparado com o uso do termo, do conceito no senso comum. E, de maneira alguma, isso é um exagero, né? Porque eu já falei, nós estamos constantemente, no nosso mundo, enfrentando, principalmente, na minha opinião, nesse cenário de pós-verdade, de fake news, de discussão sobre os valores políticos republicanos, sobre, né, o pensamento progressista, sobre o pensamento conservador, esquerda, direita, muitas vezes precisando de conceitos, de articular conceitos que não são mais cabíveis no sentido tão amplo, né? E é a confusão que existe na linguagem e no modo como essa confusão nos leva a pensar a realidade, que, na minha opinião, muito é aproveitado por quem usa fake news em bem próprio, né? Desde a fake news que leva as pessoas, muitas vezes, a cair em golpes, né? Porque aproveita, em alguns cenários, das nossas ideias mais comuns, né? Sendo que, na verdade, podemos estar diante de um sentido mais específico daquilo. E aí o destaque, na minha opinião, da importância da filosofia, né? E que muitas vezes se perde porque as pessoas devem fazer filosofia também estudando aqueles determinados filósofos, e aí ficam presos em um contexto específico que torna eles cada vez mais distante dos benefícios que podem vir, né? E tem muita gente que fala, não, olha, a gente não pode ficar estudando filosofia e tentando fazer uma relação prática com isso, né? Filosofia é pensar por pensar, abstrair por abstrair, um amor ao conhecimento pelo próprio conhecimento, sem questões práticas, né? E eu acho que isso prejudica muito todas as ciências, né? É claro que um físico, um filósofo estão pensando filosofia, física por física, mas aquilo retorna para a sociedade porque o conhecimento é algo que deve ser construído também coletivamente, né? E é isso que justifica o desenvolvimento tecnológico com responsabilidade. Que da onde que vem esse dever da tecnologia ser responsável? Com certeza, toda a discussão que nós podemos fazer dentro da ética, do ponto de vista filosófico, e dali para o contexto da ciência e da sociedade, e dos benefícios em sociedade, e dos malefícios também. Ou seja, está tudo conectado, né? Quanto mais ciência, quanto mais conhecimento forem desenvolvidos dentro de si mesmos e trabalhados externamente com a sociedade, na minha opinião, melhor. Inclusive, né, existe toda uma questão hoje para os institutos de ensino superior, as universidades e faculdades, de fazerem projetos de extensão, de fazerem projetos cada vez mais voltados para a sociedade, porque isso, ao meu entendimento, é aproximar esse conhecimento para esse bem-estar social, esse retorno para a sociedade, né? E isso acaba sendo, às vezes, um terror dentro de algumas particularidades que alguém pode dizer, ó, como é que eu vou fazer algo de filosofia para a sociedade? O que alguém vai querer saber do Deus de Spinoza? Né? É claro, nós temos que, ao levar a filosofia de encontro à sociedade, não desmerecer os estudos profundos, mas fazer o papel de divulgação filosófica, igual existe a divulgação científica. E eu dou um passo além, que como eu tenho uma predileção por uma abordagem naturalista, né, eu almejo, eu desejo, né, um trabalho da filosofia junto com a ciência, né? Não dizendo que a filosofia é menor, nem que ela é superior, mas reconhecendo que, atualmente, trazer a ciência como uma teia de conhecimentos, como, em certa medida, diz Quine, é favorecer
uma intercessão em prol desse conhecimento coletivo, né? Negar as vacinas, em certa medida, é afastar a sociedade de uma real possibilidade de diálogo com a ciência, né? E destacando também, mais uma vez, o papel dos nossos professores e professoras no ensino fundamental e no ensino médio, né? O papel de divulgação do conhecimento começa com esses profissionais, né? É aí que nós temos, enquanto adolescentes, enquanto crianças, as possibilidades de encontrar o conhecimento, né? Então, mais do que ser a escola, um lugar onde você coloca o adolescente para ir enquanto os pais precisam trabalhar, é, na minha humilde opinião, a construção de um espaço de conhecimento, de um espaço de conhecimento científico e filosófico, que vai permitir e deve permitir e se orientar, de certa maneira, esse confronto, né, entre as ideias, entre a realidade. Isso não é simples. Muitas vezes fica muito na mão do professor fazer todo um esforço gigantesco, né? E falta muito para que isso realmente encontre. Mas o que nós estamos fazendo aqui em um sábado, ao estudar filosofia, né? Sem ter nenhum outro proveito financeiro direto, por assim dizer, já é mostrar que algo fez diferença na nossa vida, na nossa experiência, para buscarmos o conhecimento, né? E o João Igor escreveu o seguinte aqui no nosso chat, né? E por mais que uma questão seja muito abstrata, como na metafísica, ela, mesmo assim, possui implicações práticas. Um grande exemplo disso é a forma como concebemos Deus e o nosso lugar e importância no mundo. Perfeito, João, né? E, de novo, há muitas polêmicas sobre o que é fazer filosofia. Há uma divisão interessante entre a filosofia dentro da graduação, dentro da faculdade, aquela que muitas vezes é uma filosofia informal, né? Igual eu tenho um livro aqui que é Filosofia da Cerveja, né? A pessoa pega todo o processo de produção da cerveja, os tipos da cerveja, e faz umas relações sobre a vida, né? Sobre consumir a cerveja, como vinho e tudo mais, né? Agora, é importante lembrarmos que o consumo de bebidas alcoólicas é um problema muito grande, né? Então, filosofia da cerveja facilmente seria questionado aí. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que a sociedade carece de uma mediação com as fontes de conhecimento, né? Então, ao mesmo tempo que devemos financiar a pesquisa, que devemos deixar com que essas áreas do conhecimento sejam desenvolvidas, nós precisamos criar essa ponte. E até hoje eu comentei no grupo de administradores do GNFIL que é isso que torna esse projeto aqui muito importante, né? Então, para você que está assistindo, defender esses projetos, onde eu, Erison, a Iesca, João, Carlos, Bárbara, Daniel, nos engajamos sem obtenção financeira nenhuma direta, né, a não ser o prazer de compartilhar o conhecimento, isso precisa ser defendido, né? Porque muitas vezes a academia faz um ótimo trabalho de pesquisa, dados os seus pesquisadores, mas nem sempre um bom trabalho de divulgação e aproximação e defesa, né, do valor desses conhecimentos para a sociedade. De novo, nem sempre. Algumas conseguem, algumas fazem isso muito bem, mas preciso mais, na minha humilde opinião. Inclusive para receber alunos oriundos do ensino público, com muitas dificuldades. Eu que leciono instituições de ensino superior privadas, onde os alunos, né, conseguem um acesso bem mais fácil do que nas instituições que são públicas, eu vejo muitas dificuldades, né? Pedir que não use a calculadora, por exemplo, para contas que eu considero simples, como 20 mais 30, é um terror. Não porque essas pessoas sejam tratadas, devam ser tratadas como burras, mas é porque elas nunca tiveram a oportunidade de acreditar que são capazes de fazer muitas coisas, né? Então, se eu quero ensinar para essas pessoas, na minha humilde opinião, eu começo dizendo, errar não é um problema. Perceber que você erra é o primeiro passo. E mostrar depois
que dá para se construir algo acertando e errando, é como eu consigo trabalhar a autoestima dessas pessoas no ensino superior, onde eu preciso avançar muitas vezes por áreas muito abstratas, né? E sem essa recepção, eu vejo muita desistência nos cursos superiores de alunos oriundos do ensino público, e aí coloco também pessoas com negras, brancas, indígenas, né, dos povos indígenas. Por quê? Porque elas vêm de uma realidade que é totalmente diferente, muitas vezes, da realidade do corpo docente, né? E eu acho que talvez quem tem experiência em faculdades, universidades, né, dentro da região sudeste, por exemplo, dos grandes centros das cidades de cada região, né, você tem muitas vezes ali uma postura e um corpo docente totalmente diferente, fisicamente falando, né, até mesmo de experiências daqueles alunos e alunas, né. Isso, me parece, colabora também para prejudicar o potencial que o ensino tem, né? Então, fiz toda essa longa digressão aí para defender mais uma vez, né, o esforço de vocês e contextualizar para nós aqui esse texto que eu acho incrível, né? E aí, pessoal, eu não tenho condições da gente continuar muito sem fazer mais tempo, mas o texto ele vai guiar vocês para construir, estruturar toda uma lógica, aqui usando de exemplo a lógica deôntica, né? Mostrando a construção dos predicados, usando questões modais de possibilidade e impossibilidade, para a ideia de que deve ou não deve, introduzindo a questão das fórmulas, ou seja, nós saímos daquele exemplo, a pessoa que pode, ela pode porque ela tem uma obrigação, para, como eu estou mostrando ali na tela, toda uma estrutura lógica, formal, e que, ao fazer isso, nós somos capazes de fazer filosofia por meio de um esclarecimento, por meio de uma simplificação, né? Então, ou seja, se alguém achava que a lógica está totalmente separada do fazer filosófico, esse é um texto que muda isso. Esse livro muda muito isso, né? Por quê? Porque aproxima a filosofia formal, os métodos formais, essa lógica matematizada de todo um aspecto. Aqui, por exemplo, estou mostrando para vocês, né, como os operadores lógicos e, ou, se então, se somente se, participam da linguagem para a construção das sentenças que nós queremos analisar. E aqui com uma vantagem, né, pessoal? Porque ele mostra isso do ponto de vista da lógica modal, mostra isso do ponto de vista da lógica deôntica, e eu acho que isso é algo fantástico, né? Ah, Júlio, então, para eu fazer filosofia da ética, se for da ética, eu tenho que só fazer, se for esse tantão, eu estou olhando esses símbolos, quase desmaiando de desespero, né? Não, de forma alguma. De novo, o Edson está aí, convido vocês a participar do grupo de estudo de ética. O Edson também é ambicioso, agora está com o grupo de Fanon, né? Eu acho que daqui a pouco ele vai ter uns 150 grupos aí para a gente, né? Mas vejam aí, Edson, não adianta esconder, Edson. A gente sabe, começamos com um, aí já veio o Fanon, daqui a pouco, né? Tem vários outros livros, né? Eu vou até te mandar um depois lá para você, Na Casa de Meu Pai, não sei se já ouviu falar desse livro, né? Se não, é de um escritor africano muito interessante, aí vai, esse negócio não para, não. Mas, pessoal, voltando aqui, não, você não precisa fazer toda essa construção lógica. Você pode muito bem ser aquele filósofo ou aquela filósofa que não vê modos produtivos em estudar esse assunto. Ok. Mas aqueles que tiverem interesse ou acharem interessante vão encontrar possibilidades analíticas
de exatidão e clareza que são incríveis. E aí sim eu acho que vai se mostrar muito do pensamento lógico que está por trás do fazer filosofia. Porque filosofia, em certa medida, são argumentos e conceitos, né? Então, o que garante uma boa estrutura de argumentos e conceitos é, em certa medida, o que nós chamamos de lógica, né? E o seu estudo, então, precisa nos mostrar onde ela está, porque senão ela fica escondida, parecendo, às vezes, inacessível a um estudo que possa melhorá-la, né? Bom, com isso, pessoal, a gente fecha aí o nosso período de seminário, nosso primeiro seminário de lógica, né? Seminário esse que eu tive a intenção de mostrar de uma vez por todas, né, que filosofia e lógica tem tudo a ver, e mesmo ela sendo uma filosofia lógica formal, eu estou aí colocando o livro agora, a capa dele, né, para que vocês possam ver essa capa bacana, né? Cada série de livros da Springer, né, sempre tem essa coloração, né? E, né, mostrar para vocês que esse é um livro fantástico, né? E que eu espero que vocês tenham gostado dessa tradução que eu fiz, tentando torná-la acessível. Eu estou pensando em revisar essa tradução, porque agora eu tenho mais ferramentas que eu tinha na época, né? Mas você que quiser ler e está preocupado em não conseguir ler inglês, hoje há várias ferramentas que podem ajudar dentro das IAs, né? Há sempre que se fazer uma revisão. Como assim? Leia o texto em português, leia o texto em inglês do lado, pega um dicionário, até para se acostumar com os termos, né? Hoje as publicações de filosofia em outras línguas são importantes, e esse livro, né, pessoal, ele não é escrito só pelo Hanson e o Hendricks, que vocês estão vendo aí, que são os editores, né? Na verdade, é uma coleção de textos de vários autores, então torna ainda melhor, né? O Hanson é que fez essa formalização que eu mostrei para vocês, mas temos ali, né, o argumento, métodos formais e a história da filosofia, né, o raciocínio nomoético, indução, condicionais, redes, né, neurais e condicionais, teoria da prova, ou seja, metafísica e filosofia da linguagem. Esse é, na minha ideia, o livro essencial, pessoal, para a gente fazer a junção filosofia, lógica e o pensamento, né? O julgamento, aí, por exemplo, a teoria da decisão, então, bem completa, eu acho, né? Bem interessante, muito importante de ser estudado, na minha opinião, se você estuda filosofia e gostaria de ver outras abordagens mais formais para a mesma, né? E outras coisas, né? Mais de 600 páginas, então não é um estudo para ser feito rapidamente, mas nós demos aí o primeiro passo para isso. Ok? Eu queria agradecer muito a presença de todos e todas, porque ficar sozinho aqui lendo o texto seria muito cansativo. Tendo vocês aqui, isso torna-se muito melhor. Então, o grupo de lógica existe por causa de vocês. O GNFIL, como o Adriano Maropo fala, existe por vocês que querem participar também, né? E nós vamos agora, pessoal, que deixar bem gravado aqui, fazer uma nova votação do que nós queremos estudar. Inclusive, se alguém quiser liderar esse estudo, eu vou deixar isso aberto. Não, nós estamos acostumados com o Júlio sabe muito. Pessoal, eu sei tanto quanto vocês, talvez um pouquinho mais em algumas áreas, né? Então, não há, a gente viu isso com o seminário, eu vou estar sempre aqui para apoiá-los e apoiá-las, mas vocês têm todas as condições, alguns já são até administradores e administradoras lá do grupo, de assumir um protagonismo sem receios, né? Por quê? Porque nós somos um grupo de estudos. Então, o que eu acho que deve sempre mediar os nossos estudos são os textos, de preferência com algum tipo de escolha que justifique o texto, né? Ou porque ele é o texto original, ou porque, em certa medida, é um estudo que nos ajuda, como é o caso desse livro, né? E não precisa ser em inglês, eu quis trazer alguma coisa do inglês aqui, mas fornecendo a tradução,
que muitas vezes falta. Então, nós vamos fazer uma votação ampla durante os próximos meses para decidir o que nós vamos fazer, né, nesse finalzinho de ano e 2026, né? Lembrando, nós já estamos desde 2024 juntos aqui, o tempo passa muito rápido, né? O que seria interessante da gente estudar, né? E eu vou ler aqui, teve mais alguns comentários, o João falou, né? Mas esse problema já vem de base. Tem alunos que chegam e saem do ensino médio sem saber as operações matemáticas básicas, até mesmo sem saber ler. Sim, João, isso é muito grave. E como é que faz filosofia depois, que é leitura pura, e como é que faz outras áreas da ciência em que tem que fazer operações, né? E a IESCA fala o seguinte: um livro palatável para quem está lendo Cláudio Costa sobre nomes próprios. Aí também a IESCA sempre chega aqui voando alto, né? Meu Deus, que desespero. Não, desespero não, é bacana, né? É bacana, na verdade a gente gosta, né? Não dá para falar isso, não. Foi um prazer essa aula. Muito obrigado, IESCA. Muito obrigado pela presença e pelos elogios. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e todas que estão aqui. Aqueles que às vezes não podem estar aqui, mas que de alguma maneira sempre, né, comentam lá no grupo. Se você não comenta no grupo, esse é um bom momento para participar. Vamos decidir o que nós vamos fazer. Tragam as suas experiências, suas dúvidas, suas curiosidades. Ah, seria bom falar de lógica modal, seria bom falar de outras lógicas, né? Tragam essa expectativa, os dias que vocês podem, para a gente poder continuar enquanto houver a participação. Igual eu falo, né? Nós temos muita sorte que o grupo de lógica aqui tem pessoas fantásticas. Edson, muito obrigado a você sempre pela presença. Eu vou encerrar a gravação. Só um segundinho, por gentileza.